boas-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e eu vou aproveitar esse início de episódio para te fazer um convite. Se você ainda não segue o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida, já siga aqui para acompanhar as novidades e não perder nenhum episódio. Semanalmente a gente aborda um tema diferente e hoje o tema do episódio é o Divide11, o novo ETF de dividendos da Itaú Asset. E para tirar todas as dúvidas sobre esse novo ETF, hoje eu conto com a presença do Kaique Cardoso, que é especialista de ETFs aqui na Itaú Asset. Então, Kaique, seja super bem-vindo novamente ao Mind Asset. Sempre uma honra contar com você aqui. Obrigado, figurinha repetida, né? É isso, vamos lá, falar do Divide11, né? Então, vamos começar de uma forma bem prática e direta. O que é o Divide11? Legal, o Divide11, primeiro ele é um ETF, né? E aí acho que vale até lembrar, ETF ele é um fundo como qualquer outro, ele tem uma carteira de ativos lá dentro, mas ele é negociado em bolsa, então você pode comprar e vender ele sempre que a bolsa estiver aberta e disponível. Mas ele é um ETF de dividendos. E aqui eu acho que é um ponto importante, Clarinha, porque quando a gente fala de dividendos, ele tem dois aspectos legais. Ele usa o dividendos como estratégia de investimento. Então ele vai investir nas empresas que são as melhores pagadoras de dividendos da B3. E ele também distribui esses dividendos para o investidor. Então, além de usar dividendos como uma estratégia de seleção, ele também utiliza dividendos, né, numa dinâmica de pagar de uma forma mensal para os investidores, que inclusive é o nosso primeiro ETF que faz essa dinâmica de pagamento de dividendos para os investidores. E ele vem muito na esteira dessa demanda do mercado, né, de investidores que buscam essa renda mensal, né? Então, investindo no Divide11, quais são as principais vantagens que o investidor adiciona aqui à sua carteira? Perfeito. Eu acho que o investidor brasileiro, ele tem um perfil muito particular de gostar mesmo de renda passiva, né? Então, os investidores hoje já buscam alternativas para ter essa renda extra ali, seja via dividendos, cupom, outros instrumentos ali que paguem esses proventos de uma certa regularidade. Quando a gente fala do Divide11, eu acho que a primeira e principal mesmo vantagem é a estratégia dele, complementando toda essa carteira dos investidores, né, no lado de ações. Por quê? Porque é muito comum a gente ver investidores buscando renda passiva com fundos imobiliários, com outras estratégias, até com títulos também que pagam os proventos ou com ações direto. Mas aqui, quando ele acessa o Divide11, ele já acessa uma carteira não só diversificada de ações, mas de ações que têm já um bom histórico de pagamento de dividendos. Essa carteira ela já é muito conhecida, né? A gente tem um outro ETF similar e tem um histórico assim super bacana, por isso que eu acho que a grande vantagem dele mesmo é complementar a carteira de renda do investidor, buscando mais uma classe de ativo ali, nesse caso de ações brasileiras. E o Divide11, como você citou, ele segue o índice de dividendos da B3, né, o IDIV, e também tem como característica justamente esse pagamento de dividendo, né? E aí é uma das dúvidas que aparecem mais aqui. Tem uma data específica para esse pagamento? Como é que funciona no caso desse investimento? Perfeito. A gente, quando montou o Divide11, a gente, na estruturação dele, considerou um fato super importante, que é a capacidade do investidor de se programar com as contas dele, porque afinal ele está buscando a renda passiva para complementar ali as contas do dia a dia. Então, o que a gente fez? O investidor que investe diretamente nas ações, ele vai ter cada ação com um calendário de distribuição de dividendo particular. Então, ele vai ter, né, a sua renda muito segmentada ao longo do mês, ao longo do tempo. Entendendo isso como um problema, o que a gente fez? A gente colocou e concentrou todos os pagamentos mensais no 10º dia útil de cada mês. Esse pagamento vai utilizar como referência o anúncio de dividendos de todas as empresas da carteira que estavam lá no mês anterior. Então, todos os anúncios de dividendos de um mês vão ser pagos concentrado nesse 10º dia útil do mês subsequente. Dessa forma, o investidor
tem um pouco de previsibilidade de quando que ele vai receber aqueles proventos referentes àquela carteira que estava no Divide 11. Uhum. E na esteira dessa pergunta do quando, também há a pergunta sobre a tributação, né? Como é que o investidor resolve, né, esse problema especificamente quando a gente fala da tributação desses dividendos recebidos? Legal. Qual que é a experiência do investidor hoje quando ele investe diretamente em ações? Existem basicamente dois proventos que as ações pagam, né? Você tem os dividendos e você tem os juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, ele já é tributado e o investidor recebe já líquido, porque ele é recolhido na fonte. Os dividendos, ele não é tributado para a pessoa física hoje. Existem sim alguns projetos para ele passar a ser, mas não é a realidade. Então hoje o investidor ele não é tributado nos dividendos e é sobre o juros sobre capital próprio. No ETF, todos os proventos que caem ali na conta do ETF, eles são isentos. Então você não tem o pagamento de imposto das ações para o ETF. Mas as distribuições de provento do ETF para o investidor, elas são tributadas em 15% nesse provento. E aqui eu acho que é um ponto super importante, porque muito investidor acaba ficando inseguro. Poxa, se eu estivesse investindo sozinho nas ações, eu teria ali o acesso à isenção, pelo menos dos dividendos. Isso é verdade, mas a gente percebeu que a experiência do investidor médio investindo em empresas boas pagadoras de dividendos é uma experiência que tende a ter uma performance, pelo menos é o que a história nos conta, inferior ao que o IDIV, que é o índice que o Divide 11 segue, conseguiu oferecer. Então, hoje, essa isenção existe, mas ela pode acabar saindo mais cara para o investidor, porque você também precisa, para o investidor investir direto nas ações, ele precisa selecionar aquelas ações, precisa rebalancear elas de tempos em tempos, precisa fazer todo um trabalho de gestão de carteira, que muitas vezes não consegue ser feito ali, afinal cada investidor, né, tem sua vida, tem suas questões que ele tem que lidar e é muito trabalho para se ter fazendo essas gestões de ações e a gente absorve esse trabalho para a gente e transforma ele em um produto que já traz essa solução para o investidor. Uhum, perfeito, perfeito. E quando a gente fala dessa perspectiva do dividend yield propriamente, né, como que vocês olharam para esse histórico e também veem à frente? Legal. Aqui eu acho que é um ponto importante, né? Porque vamos lembrar que a gente distribui os dividendos e os proventos pagos na carteira de acordo com o que as empresas que estão dentro da carteira estão pagando. E como a gente está falando de uma estratégia indexada, aqui a gente vai seguir a carteira do IDIV. Então, eu não consigo trazer um número de perspectiva, mas eu consigo olhar a história e ver o que foi esse dividendo, né, ao longo do tempo. A gente está falando aqui de um dividend yield na média de 9%, já foi mais, já foi menos, e isso vai variar de acordo com tanto a dinâmica de pagamento das empresas que estão dentro da carteira, quanto a própria carteira, que ela é rebalanceada, segundo os critérios que a B3 colocou, a cada 4 meses. Então esses são os pontos que costumam influenciar no dividend yield, mas de novo é muito difícil trazer uma previsão aqui, mas a gente utiliza a história como parâmetro para a gente ter um pouco mais de corpo, né, nessa análise para o investidor. Uhum. E como qualquer ETF, o Divide 11 ele vai ser negociado em bolsa, ou seja, né, a cotação desse ETF vai sofrer as flutuações do mercado, né? E aí, como é que isso se traduz e impacta, na verdade, na distribuição de dividendos, né? Algo bem que gera, né, esse questionamento aqui no investidor que está olhando a sua cotação e também está esperando esse fluxo de pagamentos mensalmente. Perfeito. Eu acho que aqui a sua pergunta ela traz a oportunidade da gente analisar o que seria a experiência do investidor, né, em termos de performance por duas óticas. Ele tem a experiência do que vai ser a flutuação da cota e essa flutuação da cota vai ser sensível ao preço das ações que estão dentro da carteira. Então, se as ações subirem ou caírem, essa cota ela vai, né, passar por essas flutuações também de forma proporcional.
E aí tem uma outra forma do investidor sentir essa performance, que é pelo pagamento dos proventos. O pagamento do provento, ele não tem um impacto direto da performance das ações, né? O impacto dele direto, ele vem do pagamento das empresas que estão dentro da carteira. Então, muita gente pode perguntar, tá caindo, será que eu vou receber ainda os meus proventos? Se houve pagamento de dividendo das empresas na carteira, então vai receber sim, independente dessa performance estar indo para cima ou para baixo. Um outro ponto importante do ETF é que, como ele distribui dividendos, assim como as ações, né, você tem dois eventos. Você tem um evento que é a ação ou ETF fica ex, que é o dia que a gente vai provisionar o quanto que vai ser pago de dividendos, e esse valor sai da cota do investidor, e tem o dia efetivamente do pagamento. E para isso a gente já tem um calendário definido que também ajuda o investidor a ter um pouco mais de previsibilidade. Então todo quinto dia útil o ETF vai entrar em X e a gente vai anunciar o quanto que vai ser pago de provento naquele mês. E no 10º dia útil a gente vai efetivamente pagar esse provento para o investidor. Sim, perfeito. E para você que está nos acompanhando, para saber todas essas informações sobre DataX e também o pagamento de dividendos, é só acessar o nosso site, tinal.com.br ou o meu.itaú/divide11, que também vai te direcionar para lá com todas as informações sobre o Divide11, certo? Perfeito, Clarinha. O site, inclusive, é uma excelente ferramenta para o investidor, para ele ter acesso a mais informações. A gente publica muitos dados, muita informação bacana mesmo, que ajuda o investidor a ter um pouco mais, né, de corpo na análise dele, ter um pouco mais de conforto, entender como foi o histórico de cada um dos nossos ETFs. Então, além desses dados, o investidor também pode encontrar a composição de carteira atualizada todos os dias no nosso site. Então, excelente dica. Indico para todo mundo que possa acessar o site e navegar um pouquinho lá. Maravilha, maravilha. E aí, até puxando um assunto que você trouxe aqui no começo da nossa conversa, existem outros produtos que oferecem essa renda mensal para os investidores, né, como propriamente os fundos imobiliários, fundos de infraestrutura negociados em bolsa e os fiagros. E aí eu queria que você destacasse aqui a diferença, né, do investimento no Divide11, ou seja, num ETF que paga proventos, né? O que o investidor tem que colocar aqui na balança quando ele opta por um investimento ou outro, ou uma composição de carteira com ambos, né? Perfeito, eu sou sempre a favor da diversificação. Acho que faz muito sentido, inclusive para a carteira de renda. E é exatamente essa a diferença, né, desses outros instrumentos que você trouxe, Clarinha. Porque se a gente for olhar Fiagro, basicamente você está investindo em dívidas, né, relacionadas ao setor do agro. E se você olha o fundo imobiliário, você está acessando o setor de imobiliário, seja via dívidas ou seja via efetivamente prédios, imóveis de uma maneira geral. Então, aqui, né, o Divide11, eu acho que ele acaba complementando porque ele traz uma classe de ativo diferente dessas que a gente está falando, que é a classe de ações, né? Então, enquanto um lado você pode ter risco de crédito, como no caso de outros instrumentos, aqui você está olhando efetivamente o risco das ações que estão dentro da carteira, que é o principal ponto aqui para o investidor. E considerando a nossa prateleira também de ETFs, a gente tem o Divo11, que é um ETF que também replica o IDIV, e como grande diferencial aqui a gente tem que o Divo11 reinveste os dividendos automaticamente, enquanto agora a novidade do Divide11 é justamente esse pagamento mensal, né? Então, queria que você esclarecesse um pouquinho também esses grandes diferenciais dos dois ETFs. Legal, vou até trazer um pouco aqui de bastidores para o pessoal, né? Por quê? A gente hoje tem a maior prateleira de ETFs do mercado. Não sei quem acompanhou, mas a gente fez uma super semana de ETFs que a gente comemorou 20 anos, né? Então a gente foi a primeira gestora a trazer ETFs, e tudo isso para dizer que a gente tem o Divo, que é o nosso ETF que segue o mesmo índice há mais de 12 anos. E é uma estratégia assim super poderosa, muito interessante mesmo, se você olha ela em vários cenários macroeconômicos, como ela se comportou. Então eu acho que ela é uma estratégia que tem uma grande adesão dos investidores, porque ela realmente foi muito importante na construção de carteira de vários investidores. E aí,
a gente sempre ouviu provocações, né, em reuniões com investidores de uma forma geral. Pô, eu queria um desse distribuindo dividendos, porque realmente é uma estratégia muito bacana. E a gente ouvindo aqui os pedidos dos nossos clientes, dos nossos investidores, a gente criou o Divide 11. Então, efetivamente, a diferença entre eles é que o Divo 11, todos os proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, eles são reinvestidos na própria estratégia. Então, é uma estratégia super interessante para quem busca a acumulação de capital. Mas quem quer olhar dividendos como um tema de renda passiva, aí o Divide 11 faz mais sentido, porque ele vai, né, ajudar o investidor nessa construção de estratégia olhando dividendos, mas ele também vai ajudar o investidor a complementar a renda redistribuindo esses dividendos. Então, de um lado, o Divo acumula, né, ele reinveste, de um outro, o Divide, ele redistribui esses investimentos ou esses dividendos para os investidores. E quando a gente olha também de uma perspectiva histórica para essa estratégia, a gente vê que ela tem uma menor volatilidade também, né? Perfeito, perfeito. Historicamente, assim, não só historicamente, mas até na lógica mesmo do mercado financeiro, empresas que pagam mais dividendos, elas tendem, não vou entrar muito no techniquez aqui, mas você tem uma menor duration, uma menor sensibilidade a movimentos de mercado. Isso acaba se refletindo, sim, na estratégia. Então, se eu estou investindo em uma carteira de maiores pagadoras de dividendos, é natural esperar também uma menor volatilidade. E volatilidade no mundo dos investimentos é risco. Não, com certeza. E acho que assim a gente cobriu todas as principais dúvidas a respeito do Divide 11. Então, te agradeço mais uma vez por participar do Mind Asset. Vamos marcar a próxima já, hein? Boa, estou esperando o convite, você sabe que eu nunca nego. Maravilha. Obrigado, Clarinha. Maravilha. E para você que nos acompanhou até aqui, para saber mais informações sobre o Divide 11, basta acessar o link da descrição do episódio e não deixar de seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube e em todas as redes sociais da Itaú Asset. A gente se vê na próxima.